Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje continuando com a questão do giro de eventos e atividades da semana passada e dessa próxima, para vocês se programarem, se vocês quiserem participar de alguma questão também. Antes de falar um pouquinho disso, quero comentar que no próximo encontro nós vamos ter uma entrevista com uma musicista. Acredito que ela se denomine assim, né? Porque ela canta, toca, escreve, mas ela vai se apresentar melhor, então vai ser bem interessante. Aqui da família dos Zambelli de Caxias, que tem museu e tem tudo também, mas já está programado tudo, então vamos ter mais convidados no nosso programa. Quanto à questão do giro da semana, que eu fiz semana passada e quero continuar, e de vez em quando vou fazer também assim, gostaria de falar um pouquinho dos lugares que eu frequentei essa semana que passou e falar um pouquinho da Feira do Livro, que ainda está atuante na nossa cidade de Caxias do Sul, e vai ter em outras cidades, como sempre, nessa época, mais ou menos nessa época, em quase todas as regiões aqui do estado, né? Então, que vocês prestigiem. Segunda-feira passada, eu participei da finalização do Sebrae de Startups, que eu estava fazendo esse curso e essa capacitação com o pitch de vendas. Não sei se quem acompanha o nosso trabalho, meu trabalho, ou quem é dessa área de empreendedorismo e empresas, sabe o que é um pitch de vendas, mas resumindo para vocês, o pitch é vocês conseguirem se vender e falar do seu negócio, do seu trabalho no tempo de um elevador subir ou descer, ou algo muito rápido, e dessa fala muito breve, encantar a pessoa que está do outro lado te ouvindo, que queira saber mais detalhes. No primeiro momento, na primeira abordagem, você não pode, ou não seria interessante você tomar muito tempo, porque normalmente alguém que está com pressa, ou querendo estar precisando de compromisso, ou mesmo que você vá até nessa empresa ou nesses ambientes, é alguém que tem todas as demandas daquele local, mas que você falando de forma breve, sucinta, eles se interessem e queiram saber mais, que parta da parte da pessoa que vai possivelmente te contratar, que vai possivelmente se interessar pelo teu trabalho, querer ter mais tempo contigo e não você tomar tempo daquela pessoa. Então, a gente teve 2 semestres de trabalho para estruturar e melhorar a empresa de cada proposta, de cada pessoa que esteve lá, e duas apresentações para uma banca, que são empresariados e empresas com renome e mais fortes aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, e eles, em cima disso, eles faziam perguntas ou colocações em cima do tema do que você abordou, para melhorias, ou para elogiar, ou para entender um pouco mais do seu negócio. Por enquanto, dentro do trabalho que eu faço, eu cheguei à conclusão que talvez a minha empresa não está no momento de ser uma startup. Eu quero que ela seja escalável, eu quero que ela seja rentável, mas por enquanto eu quero um trabalho e um atendimento mais personalizado aos meus clientes, às pessoas que eu vou abordar e que eu vou ir, as empresas, as escolas, quem quer que seja. Primeiro, porque por enquanto a minha empresa sou eu, tenho os parceiros, tenho as pessoas que estão junto comigo, mas a responsável sou eu. E depois eu entendo que o meu trabalho e o que eu quero fazer de consultora de acessibilidade, mentora de projetos, educadora social e parte artística, precisa de algo mais personalizado, porque a minha proposta não é só ser educadora dentro da condição que já está funcionando na nossa cidade, no nosso país, e nada contra, mas que eu preciso trabalhar e entender
especificamente o que aquele lugar precisa, para saber o que precisa melhorar, o que está funcionando e o que não está funcionando, na parte da acessibilidade também, né? Da consultoria de acessibilidade. Muita coisa já está evoluindo, já está melhor, como eu sempre falo para vocês. Mas o que ainda precisa, ou que nem muitas pessoas que estão me abordando e me pedindo, quantas horas tu precisa para fazer teu trabalho? Depende, isso é uma coisa que eu ainda não tenho padronizado, e nem sei se eu vou ter padronizado, porque eu preciso entender a tua demanda e entender o que tu precisa. Talvez você, em uma hora, eu consiga resolver o que você precisa. Outra pessoa, outro cliente, vai precisar várias horas. Outra questão, aí dentro da questão de projetos, que dentro da mentoria de projetos, hoje está muito latente, muito atuante essa questão da acessibilidade. As pessoas pedem, o que eu preciso de acessibilidade para o meu projeto? O ideal seria ter tudo, mas você pode fazer talvez uma coisa personalizada para a sua proposta, né? Por exemplo, se você pegar uma oficina e vai fazer uma oficina num lugar que já tenha o acesso para acessar e banheiros, isso você não precisa se preocupar. Claro que aí é mais fácil você alugar, contratar ou fazer uma parceria num lugar que já está apropriado para isso. Então você vai se preocupar com as outras formas do que precisa, né? Aí tudo depende, tudo vai de cada pessoa. Outra questão é uma construção, porque eu acredito que muito do que precisa ser feito não se resolve num projeto só, numa questão só. Sim, começa, sim, se trabalha, se propõe e se põe em prática o que precisa num projeto, mas esse projeto tem que dar continuidade. E depois desse projeto, essas questões de acessibilidade não tem que mais partir e ser pedido e aí as pessoas irem atrás e colocarem em prática porque está numa exigência do edital. Isso tem que ser uma naturalidade. Nós temos que colocar isso no nosso dia a dia, no nosso pensamento, pensar como que eu gostaria que uma empresa me cuidasse. Se eu tenho uma especificidade, uma particularidade, como que eu gostaria que essa pessoa me cuidasse? Isso não precisa ser algo exigido, algo imposto, tem que ser algo natural, sabe? Tem que ser algo que sai da questão, quem quer cuidar mesmo do seu cliente, ou de qualquer ser humano, independente de ser cliente ou não, vai pensar no que aquela pessoa precisa ou não precisa, ou no que aquela pessoa gosta ou não gosta. Então isso tem que começar a partir dessa questão e pensar que é algo que sempre foi colocado e que eu nunca vi como verdade, que nosso público não é igual, ninguém é heterogêneo, não existe corpo padrão, não existe mente padrão, e como tentar viver da melhor forma com aquilo que não é padrão, sabe? Vai ter atritos, vai ter problemas, vai ter estresse, vai ter alguns perengues, mas como resolver esses perengues da maior forma possível e da melhor forma possível, aliás. E se você não resolveu hoje, como que eu resolvo para amanhã? Como que eu faço, sabe? Esse caminhar, essa vontade, como um outro lugar que eu fui ontem mesmo, na Randon, que eu estou fazendo um trabalho lá com eles, o lema deles é agir para incluir. Sim, precisamos ações para a inclusão acontecer. Não adianta só estar nas leis, não adianta só estar nos materiais, que lá está lindo, perfeito, funcionando, mas na prática está ainda capenga, sabe? É isso que tem que acontecer. Eu fui, ontem mesmo nós estávamos perdidos, quanto tempo faz a primeira vez que eu fui, mas na primeira vez eu fui fazer uma palestra, falei sobre a minha história e todo esse caminho que eu tenho trilhado para estar onde eu estou hoje, para a equipe que trabalha a sensibilização para a inclusão lá, e não só para pessoas com deficiência, para LGBT, para mulheres, para tentar que aquele funcionário, independente do que ele é, independente da condição dele, ele esteja confortável, esteja bem para trabalhar e dar o resultado que a empresa precisa.
porque nenhuma empresa é paternalista. Mas se o teu funcionário, tanto interno quanto externo, estiver confortável onde ele está, com certeza ele vai dar um resultado muito melhor. Ele vai te dar o que você precisa, ele vai te dar muito mais lucro, muito mais retorno. Então é nisso que tem que se pensar. Você fazendo a sua parte, o que você tem de volta? Vai ter muito mais. Então eu fiz há uns 2 meses atrás uma palestra. Ontem eu fiz 2 oficinas para a turma da tarde do dia e depois para a turma da noite lá da Randon, onde eu usei o mote do movimento e a metodologia do Danceability, que é uma das metodologias que eu uso através da dança, através do esporte, mas principalmente através da dança, para levar alguns princípios, alguns pilares além do movimento para os ambientes, porque as pessoas me pedem, me dizem: você quer que todo mundo seja profissional da dança, profissional do esporte? Gostaria, fico feliz porque eu gosto desses meios, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que com o que eu levo e eu apresento para você, você descubra qual que é o movimento da sua vida, aonde você quer chegar, onde que você quer ir, o que você precisa fazer, que ações você precisa trilhar. Numa empresa, que nem eu fui ontem, e que eu levei essa metodologia, o trabalho de criatividade, o trabalho de sair da zona do conforto, da resiliência, de trabalhar em equipe, de liderança e liderado, da questão de ser sinceros, da questão da comunicação, da questão de tu entender também que quando o teu funcionário não se comunica contigo verbalmente, corporalmente ou de outra forma, ele está te dando algumas respostas. E como entender isso nesses ambientes, sabe? Existem N situações que a gente pode fazer e pode tirar. A parte psicológica, nossa, todos os pilares da vida, eu acredito que através desse trabalho e dessa metodologia do Danceability é possível levar para a prática. Até porque a metodologia do Danceability foi criada e desenvolvida pelo Alito, depois ele foi capacitando profissionais pelo mundo, tem capacitado profissionais pelo mundo para trabalhar essa questão do movimento, e quando pedem para ele, para quem é essa oficina e para quem é essas práticas, ele diz para todos, e é para todos mesmo. Até uma pessoa que não tem movimento, que só mexe os olhos, ou que não tem essa questão do que a gente considera o que é o movimento, pode, porque só pela energia da pessoa no ambiente, só pela questão dela estar lá presente, ou ela estar lá atuando com uma pessoa que tem movimento, já é uma questão, né? Outra questão é a pausa, o silêncio, pessoal. Como é importante esses momentos de pausas e de silêncio, que às vezes a gente não se dá esse tempo e não reflete sobre isso. Por que a gente não quer parar? Por que a gente não quer descansar? O que tem por trás disso, que tem que estar sempre correndo, sempre, sabe, querendo mais e mais e mais e mais. Sim, a gente precisa da nossa independência, a gente precisa do financeiro, o mundo é capitalista, mas será que a gente precisa tudo que dizem que a gente precisa? Sabe? É uma reflexão que eu tenho feito até para mim mesmo e que eu deixo aqui para vocês, essa questão também. Outro local que a gente foi, que eu fui, aliás, né, essa semana, foi um circuito de bate-papo na mesa de bar, que a Jussara Rec, que também é do Sebrae, trouxe e traz uma vez por mês e convida pessoas que queiram lá debater assuntos que precisam ser trabalhados e melhorados, e com essa energia de não ser algo tão formal, de não ser uma reunião, de não ser dentro das empresas. Então a gente trabalha planejamento estratégico, técnicas de venda, comunicação, acessibilidade, temas que o grupo que está lá tem necessidade dentro de uma roda de bar, dentro da troca de experiência de cada um e com comidinhas e bebidinhas para parecer que eles contraem um pouco, mas para
continuar trabalhando e melhorando o que precisa ser trabalhado nesses ambientes e enxergando que se pode sim estar num ambiente descontraído, num ambiente mais tranquilo, com responsabilidade, com compromisso e com tudo mais que um ambiente de trabalho pede. Voltando um pouquinho lá do pitch de vendas da Sebrae, eu queria falar um pouquinho das 3 empresas que foram as que mais se destacaram. Eu só fui assistir e fui acompanhar a Validar, que é a cabeça, a CEO é a Josiane, que eu estarei junto no trabalho, na questão, porque a ideia... Desculpa, pessoal, estou me recuperando ainda de uma gripe. Ela tem a ideia de trabalhar para que as empresas não quebrem e trabalhar o amadurecimento da questão do empreendedorismo nessas empresas, pegando esses vários pilares que são necessários para a empresa funcionar adequadamente. Então, ela me convida para fazer parte da equipe dela com essa parte de acessibilidade, com essa parte da diversidade. Então, eu estive lá junto com ela nessa questão, mas eu, corpos diversos individualmente, ainda não penso em me tornar uma startup com o que eu aprendi e estudei nesses encontros do Sebrae. Porque isso também é algo que a gente pode definir e decidir, pessoal. Às vezes a gente chega à conclusão que não é aquilo para nós ou não é o momento para nós, né? Dar um passo para trás não é demérito para ninguém, é ver o que você precisa fazer com outros olhares. Então, as 3 empresas que foram abordadas pela equipe de vendas, a equipe e a banca, que era um empresário da Metadados, também tinha o pessoal da Prefeitura de Inovação de Caxias do Sul e 2 outras empresas lá questionando, e escolheram, foi, primeiro lugar, 3 temas bem atuantes hoje em dia e eu acredito que bem importantes. Primeiro, uma menina bem nova, que normalmente o pessoal novo acaba saindo do interior e não querendo trabalhar com o interior. Ela optou por ficar lá e montar um trabalho para diminuir a infestação de mosca e outros insetos nos ambientes e nas plantações que tem naquele local, né, naqueles ambientes, e não acabar com toda uma plantação, com todo um trabalho dos nossos agricultores e também do povo que consome esses alimentos. Então, trabalho para diminuir essa questão através das inovações, da tecnologia e de melhorar esse ambiente de trabalho para esses agricultores e para nós, né? Porque é uma cadeia que, se não tiver comida, se não tiver o que é plantado, ou vai ser tudo mais caro, ou vai faltar comidas no prato dos brasileiros e do mundo também, né? Porque nós somos uma parte forte para as exportações, né? Também, principalmente nessas commodities, nessas coisas de soja e outras situações. Então, ela foi a primeira. Depois eu não me lembro se é a ordem segundo ou terceiro, mas o outro que foi escolhido foi um que trabalha com resíduos, onde o nosso lixo vai ser depositado, o que vão fazer com o nosso lixo e os resíduos que saem dos diversos ambientes, e colocar tudo em aterros não é mais a solução, né? Como reaproveitar esse lixo de forma positiva para os lugares que a gente está, para os ambientes, transformar, e questão de sustentabilidade e tudo mais. E um outro que está muito forte, né, hoje em dia, é a questão dos pets, né, dos animais de estimação, o quanto isso é importante na nossa família, no nosso ambiente. E ele tem o Carona Pet, o Alexandre, que esse era da minha turma, porque tinha mais do que uma turma, e ele transporta pets e leva pets para ir no veterinário, para ir de um lugar ao outro na cidade, se precisar de um lugar ou outro fora da cidade, como se fosse um aplicativo de Uber e 99 outras questões, mas não só com essa ideia do aplicativo, com a particularidade do atendimento, porque quem vai
liberar o seu animal de estimação para ser transportado por uma outra pessoa, ou é uma pessoa que não tem tempo, ou é uma pessoa que precisa muito desse serviço, mas é uma pessoa que quer que o seu animalzinho seja transportado e seja cuidado da mesma forma que ele cuidaria. Então é isso que o Alexandre e a equipe dele faz e tem crescido muito, o faturamento dele está bem interessante para algo de pequeno tamanho, um empreendedor pequeno, e o quanto ele está ampliando e o quanto está cada vez mais necessário e quanto está crescendo o empreendimento nessa área de pet, né? Não sei na cidade de vocês, mas aqui em Caxias do Sul, cada esquina tem algo para pet, né? E quanto isso é importante, porque esses animaizinhos nos ajudam, melhoram o nosso dia a dia, melhoram nosso ambiente, né? A gente se sente cada vez melhor, tudo mais. E sim, é muito necessário, é muito importante essa questão também. E para finalizar o nosso programa, nosso giro da semana e eu gostaria de falar um pouquinho da Feira do Livro, né? Que começou no final de setembro e vai até dia 15 de outubro. Eu até estou com o calendário da programação para não esquecer de falar nada para vocês. Aqui em Caxias acontece sempre, quase sempre, que o ano mudou também, mas na Praça Dante Alighieri, né, no centro, e tem as bancas cobertas, porque hoje está uma chuva, hoje tem lançamentos de livros, que eu vou estar lá à tarde, mas cobertos, e que também é uma coisa que acaba desafiando ver se o público realmente gosta da literatura e estar lá, mas é muito necessária a questão da literatura e investir nessa questão. E aí o tema desse ano da Feira do Livro é Na Leitura Nos Encontramos, acontece na Praça Dante, como eu falei, entre as ruas Doutor Montari, Júlio de Castilho e Cine Nimbu, e a 18 do Forte, para quem não conhece muito Caxias do Sul. Quem está atuando, as livrarias que estão atuando, que tem bancas lá, além de toda a programação, que eu vou falar um pouquinho da programação para vocês também, o Arco da Velha, a Livraria Coreia, que não é de Caxias do Sul, mas já está aqui há muitos anos, ela é de fora da Argentina, se eu não estou enganada, mas já está há muitos anos. Eu estou aqui dando uma espiadinha para não esquecer nada, tá? A Livraria Rossi, a Companhia do Desenho, a Fogaça Livraria, a Paulos Livraria, a Livraria Bezeira de Menezes, a Editora da Universidade de Caxias do Sul, a Livraria da UX, a Livraria Mercado de Ideias, a Livraria Shalom e a Livraria Casa e o Sebo Saler, que é muito interessante da questão do sebo, porque livros que você não quer mais ler, que você não sabe mais o que fazer, só está preenchendo espaço na sua prateleira, por que não pode circular para que outras pessoas possam ter esse momento, essa leitura e essa contação, né? Então, essa é a ideia da Sebo. O patrono esse ano é o Francisco Michelin, que ele é médico, e a amiga do livro é a Aline Luz, que ela é educadora, contadora de história, artista, é minha amiga, inclusive até uma das contações que ela está fazendo na Feira do Livro é um tema que está um pouco relacionado à minha história, bem interessante, não só isso, mas falando dessa questão da diversidade, e ela pretende para o ano que vem publicar essa história, então quem quiser nos apoiar e quem quiser levar essa questão para depois ir para as escolas, para os ambientes, por favor. A Feira do Livro é feita pela organização e realização da Prefeitura do município de Caxias do Sul, Secretaria Municipal da Cultura, Diretoria do Livro, Literatura e Leitura, Programa Permanente do Estímulo, o PPEL. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da programação que vai ter essa semana, para vocês ainda aproveitarem e se não se programarem para que em Caxias do Sul programem e procurem a programação da cidade de vocês ou o ano que vem, né? Sempre atuem, estejam presentes, e o quanto é importante a quem está aqui, que está conseguindo ouvir esse barulhinho aqui ao fundo,
é a programação e a programação digital. E é bem interessante, pessoal, porque parece que você está com um livro físico em mãos. Tem aquele barulhinho da troca de página, quem gosta do cheirinho de livros e tudo mais. Então, bem interessante levar para o digital, levar para o online, que está evoluindo tudo para isso, mas como não perder a essência do que era anteriormente, né? Então, agora, essa semana tem animação cultural com os Vivandeiros da Alegria de Roger de Castro, exercício de observação com o grupo de desenho e ilustração da Escola da Marco Polo, que as empresas estão cada vez mais atuantes, investindo na questão do social, na questão da cultura, na questão do esporte, visitação do ônibus das artes, que é um ônibus que fica ali, mas é um ônibus que está o ano todo circulando e levando ou temáticas da saúde, ou temáticas do esporte, ou temáticas da cultura pela cidade, também, que é muito importante. Contação de história ou duende, uma história do Pampas, com Amanda Ziani. Animação cultural de novo, né? Deixa eu ver aqui, tem 19º passaporte de leitura com a escritora Rosana Amanda Strassus, na Escola Calda Júnior. Esse ano também, além de ficar na Feira do Sol, na Praça Dante, foram para as escolas, para o Ordovás, para a Galeria Berrain, que também já é parceiros, a Casa da Cultura, a contação de história com o vovô Juca, que esse vovô Juca é um senhor que faleceu, eu conheci ele, e do falecimento dele se tornou a história para levar para as escolas, levar para as empresas e ainda fazer o trabalho social de doações para depois essas doações irem para pessoas que não têm condições, né? O bate-papo sobre o conteúdo Palavra Sesc Literatura, o Sesc também é um parceiro, né? A sessão de autógrafos da obra Relatos Bipolares de Roque Júnior, o passaporte também no Imigrante, a apresentação do EP Livre com Krog, mesa redonda, novos repertórios, também a cultura urbana com Chiquinho de Vilas, né, que eu também conheço, e ele é um rapper e tudo mais, mas ele é um mestre, porque ele fez o mestrado, então assim, o quanto é importante. Música na feira, apresentação das melhores canções de música gaúcha, com o trio Canções Nativa, palestra ao Poder Transformador, com Miguel Brambila, né? Animação cultural com Tainá Rodrigues, o projeto Desfile das Abelinhas, que eu já falei um pouquinho aqui para vocês desse livro que eu fui no lançamento, e é muito legal para o público infantil. Aí o passaporte de leitura com Otávio Júnior em outras escolas, a Orquestra Jovem da UC se apresentando, Causas e Gaites com Rafael Deboni, música na Feira Os Clássicos da MPB com Márcia Luz e Sidney Carvalho, né? Sessão de autógrafos novamente, Letra de Vento, o Sicredi Pioneiro apresenta curta O Caminho do Rans, como ir da literatura física para o audiovisual, o processo de criação de livros de prosa e poética, que aí é um pilar para você começar a entender como funciona, ou quem já tem um pouco de experiência ampliar seu conhecimento na parte da criação, para futuramente ter mais curso, mais capacitações, mais publicações e não deixar morrer essa questão. O processo de criação de prosa e poética Letra do Vento, aí contos nas alturas com o Estúdio Lígia de Jesus, porque eles dançam nas alturas, dançam danças aéreas, né, tudo mais. O que mais aqui? Vamos ver. Condição de histórias com Zé Henrique, sessão de autógrafos, print selfie, ponto de vista de José Silveira, né, criando e contando com Gil e Doug, que eles são muito legais. Abra a Porta ao Draviania, de Lucy Barbijan, editora Nordeste, que ela também é da Academia Caxiense de Letras, né? Animanoides, de Evandro José Pessoa, a Urbania, show do grupo Era Uma Vez, que também é da Aline Luz, da Aremi, show O Velejador da Vida, espetáculo Livro Mágico. Tem para todos os gostos, para todos os interesses, para todas as pessoas, para todas as classes, para todas as idades.
Cantar é Viver, com coral cantando no tom da vida, para pessoas idosas, tem todos os públicos mesmo, como eu falei, projeto Desfile das Abelhinhas de novo, né? 4 amigos, aula no cemitério. Olha só, aula no cemitério, pessoal, o que será que é isso? Deixar vocês pensar. O próprio Francisco Miquelin, pelo que entendi, ele é juventudista, não sei se doente ou não, mas ele vai estar com a sessão de autógrafos Juventude nos Anos, Coração Verde e Alma Jaconeira. Deixa eu ver o que mais. Não vou falar tudo, que senão a gente já está terminando nosso tempo e não vai ser possível falar tudo. E para encerramento da Feira do Livro, vai ter a contação de história Lola e Caracol, de Ana Romani, ilustrado por Fred Varela, editora Romani. Aí também a visitação de ônibus, que sempre tem alguma coisa, a companhia de história da Companhia Garagem de Teatro, também que eu conheço bastante pessoal. Apresentação musical de Letícia Kirchner, acho que é assim que se fala. A apresentação de usuários do CAI, também trabalhos sociais, dentro da Feira do Livro, né? Ampliando horizontes, com a Garagem de Teatro de novo. E para finalizar, show do Cuscobaio, que é um grupo aqui da nossa região, e a solenidade de encerramento. E tem as exposições permanentes, pessoal, que não se encerra só no período da Feira do Livro, que é o Estandartes Profano, de Juventino Dalbó, 40 anos de Iradite. Olha, um dos autores mais renomados da nossa cidade, que montou um currículo muito invejável, muito legal, e contando a história dos nossos interiores, com o Iradite, com a Genoveva e com o filho. Ele está com 40 anos do Iradite, né? E ele está na galeria que eu falei para vocês, Borém, Poesia em Conserva de Licença Poética, e que é da disciplina de Poéticas da UC Sênior, com a Luciane Bertol. E para que vocês tenham um pouquinho da nossa programação da semana, o que passou e o que está ainda acontecendo, e que não deixem morrer todas essas questões e prestigiem essas coisas que estão sendo organizadas e feitas na sua cidade, sabe? Porque depois, às vezes, a gente reclama que não tem nada, e que não tem gratuito, e que não cabe no bolso. Não. A Feira do Livro, se você não pode adquirir, você pode prestigiar a programação e não precisa ter gasto, sabe? Então, ver com os outros olhos, ver como você pode aproveitar o que tem, onde você está, da forma que você pode. Então, voltamos no próximo programa com convidados e continuando a programação e os temas que eu quero levar para vocês. Obrigado e até mais. Roberta, ascoltami.